Revolution é um movimento de jovens da Bethel Church em Redding, Califórnia, que tem como visão ver uma mudança revolucionária na maneira como todo indivíduo entende, valoriza e administra a pureza e a moralidade. Essa mudança ajudará a estabelecer a geração mais segura e pura que já percorreu a face da Terra. Agora, Moral Revolution, na Deep Conference 2020. Hello. Hola. Good to see you. Hey. Some. We are Caitlin and Cole Nós somos Caitlin e Cole, from Moral Revolution, da Revolução Moral. and we have 4 little babies at home. E nós temos 4 nenéns em casa. They're not really babies anymore. Eles não são mais tão nenéns assim, né? Now they're loud and opinionated. Agora eles têm opinião própria. Yeah. Seeing all your cute babies in the video made me miss them. Ver todos os nenéns aqui no vídeo me fez uma saudade, sentir saudade deles. You have to forgive my voice. Você tem que perdoar a minha voz. I don't have very much of it left. Já não tem mais muito dela. We've been here for about a week. Nós estamos aqui há mais ou menos uma semana. We were in Brasilia Nós estávamos em Brasília and then Aracatuba, e depois Araçatuba. and now we're here. E agora estamos aqui. We leave in the morning to go back to the States. A gente sai amanhã de manhã para ir de volta para os Estados Unidos. And I just want to give you this encouragement. E eu quero dar uma palavra para vocês aqui. Actually, first let me ask a question. Primeiro eu vou perguntar uma coisa. How many were at the Send? Quantos aqui estavam no Descend? Hey. We didn't make it to the Send, but our pastors were there. A gente não conseguiu ir, mas os nossos pastores estavam lá. And our pastor, Eric Johnson, returned. E o nosso pastor Eric Johnson, ele voltou para os Estados Unidos. And what he was sharing in our staff meeting was about the mandate on Brazil. E quando ele chegou, ele compartilhou com a gente ali na reunião de equipe sobre esse o mandar dos brasileiros para fora. Was this sense of the calling of Brazilian people to go to the nations. E ele sentiu essa coisa de estar indo para fora. Os brasileiros estão sendo mandados para fora como missionários. And to tell people about Jesus. E falar... Sorry. Gente, vou dar um recado aqui, tá? Crianças, vocês estão sendo liberadas para ir para a salinha, ok? Crianças até de que idade? Até 7 anos, ok? Então vocês podem ir para a salinha. Deus abençoe vocês, um ótimo culto para vocês. Yes. Oh, yeah. That's good. Yeah. You don't want some of your children to hear all of this tonight. As crianças não precisam ouvir tudo que a gente vai falar aqui hoje. We will be talking about sex. A gente vai estar falando sobre sexo, então não é adequado. Everybody knew that? Todo mundo sabia disso? Now you know. Agora vocês estão sabendo, né? We travel the world talking about it and doing it together. A gente viaja o mundo fazendo isso e a gente faz isso juntos. Hold on. But what I want to say about what our pastor shared with us. E o que eu quero, voltando a falar sobre o que o pastor compartilhou conosco. As we've shared this last week with you. E a gente vai estar também compartilhando essa última semana que a gente esteve aqui no Brasil. And Brazilians from different churches in different cities. E são brasileiros de diferentes cidades, diferentes igrejas. It is very apparent. E é muito visível That the hand of the Lord is on this nation in a very unique way. Que a mão do Senhor está sobre essa nação de uma maneira muito tocável, muito visível. I said this last night. Eu falei isso ontem à noite. And I want to share this with you this morning or this evening that I feel. E eu quero compartilhar isso com vocês essa noite o que eu sinto. This is our 5th continent in 12 months. Esse é o nosso 5º continente em 12 months. Em um ano, né? 12 meses. And in everywhere we've traveled, we have not seen passion for the presence of God like we have here. E nesses 5 continentes onde nós somos, a gente não conseguiu enxergar essa paixão que o povo brasileiro tem. I mean, we've walked into worship services. Nós entramos nos cultos.
have no idea what you're saying, A gente não tem ideia do que vocês estão falando ou cantando. and just start crying E a gente começa a chorar. because of the presence of God in the room. Por causa da presença do Senhor naquele lugar. God will answer your hunger, Deus vai estar ouvindo e Ele vai responder o seu clamor. and I see and believe E eu estou vendo e creio that Brazil is a beacon to the world. que o Brasil ele é um start pro mundo. Thank you, Jesus. Okay, now let's talk about the service. All right. Moral Revolution exists A Moral Revolution, né, que é a revolução moral, existe to talk about God's design for sexuality. para falar sobre o que Deus deseja nessa área de sexualidade. Because we're fully aware that we live in a world that perverts it. Nós estamos totalmente conscientes que nós vivemos em um mundo onde tem essa perversão, essa falta de consciência sobre a sexualidade. And for so long, the church has either shamed it or silenced it. E por muitos anos a igreja não tem falado, ou muitas vezes tem vergonha de falar sobre o assunto. But we believe the kingdom of God celebrates it. Mas nós acreditamos que o reino de Deus celebra isso. So we're here to celebrate sex E estamos aqui então para celebrar o sexo in marriage, e casamento. but we'll get to that. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. So Moral Revolution was started about 13 years ago by Chris Vallotton. Então, o Moral Revolution começou há mais ou menos uns 13 anos atrás por esse pastor chamado Chris. And just this year, we started a brand new website and movement in Moral Revolution Portuguese. E nesse ano nós então começamos o site em português For the people of Brazil. para os brasileiros. And it's ran by 11 Brazilians E ele é coordenado, esse site é coordenado por 11 brasileiros who volunteer their time to get the message out to your nation. que são voluntários mesmo para que o Brasil consiga, para ser alcançado por essa mensagem nesse website. Pessoal, o slide que eles passaram aí, pessoal da mídia, fazendo favor soltar, para a gente ter uma noção, please. So that's the website there. Então tá ali o website. And if you go to the next slide, there's an Instagram. O próximo slide, por favor. Oh, Oh, there's our that's kids. you. Essa é a família. Next one. Próximo. There we go. Aí, então nós temos um Instagram em português também. So you can go follow, and there's free resources there for you all about sexuality as God says it is in the Bible. Então você pode seguir a nossa página no Instagram, que ali você vai ter mais informações sobre o Moral Revolution, como funciona, todas as ferramentas que eles têm para falar sobre sexo. We have blogs, Nós temos blogs, a lot of posts. nós temos vários posts. We're beginning to make videos, Nós estamos então começando a fazer alguns vídeos. and we've just translated our first Portuguese book. E nós temos então o nosso primeiro livro traduzido para o português. And tonight, if you follow the Instagram, E hoje, se você seguir o Instagram, we're going to give you a free sticker at our booth. nós vamos então te dar um adesivo de graça ali na lojinha deles que está ali fora, tá? One says new creation, Um fala nova criatura the other says worth the wait. e o outro fala vale a pena. So you just go to the booth and show them that you followed, and they'll give you the sticker. Então você chega lá na lojinha, mostra que você está seguindo a página do Instagram e aí eles vão te dar um adesivo. E coisas grátis. Yes. Free stuff! Coisas grátis! Hey! He's like, ah! One more thing I want to share about the book. Mais uma coisa que eu quero falar sobre o livro. Is anybody in here honest enough to say that they either hate reading or used to hate reading like me? Tem alguém que tem a coragem suficiente para falar que não gosta de ler ou não é muito fã de ler? Pode levantar a mão, gente, é verdade, é honestidade aqui. I did too. Eu também era assim, But when I realized I don't know what the Bible says about sex, mas quando eu tive uma noção de que eu não sabia completamente o que a Bíblia dizia sobre sexo, and I wanted to know more of how He would have us be dating in healthy relationships, e eu queria saber mais sobre essa coisa de relacionamento sexual saudável, I read everything I could find. eu li tudo que eu consegui encontrar. And this book is written by Havilah Cunnington. E esse é um livro escrito pela Havilah.
And she talks about sex and restoration from your past. E ela fala sobre sexo e restauração do seu passado. Sex and science, how it works in our bodies. O sexo e a ciência, como funciona biologicamente o nosso corpo. Sex and our identity of knowing who we really are in Christ. O sexo e a identidade que você tem em Cristo. And sex and covenant, the way God gave it to us as a gift. E o sexo como um presente, né, que Deus deu para nós. So even if you hate to read, Mesmo se você não gosta de ler, I highly encourage it. eu estou encorajando você a ler esse livro. And he just told me we only have about 20 left. E a gente só tem mais ou menos uns 20 exemplares ali fora na lojinha. Who wants this one? Quem quer esse aqui? The kid in the red. All the way in the back, Oh, he put he his did hand it. up first. That was the first hand. All the Which way in the one? back. What Blonde color? hair? Blonde hair. Blonde hair? Yeah, Yep. you. Him. There we Paulo. go. Yes, him. Hey, He had very that good, hand very up first. good. But you have to run to come get it. Você tem que correr. Run. Oh, Oh my gosh. It was not you. hey, but you're a good-looking kid. Mas você é muito bonito, viu? Nice face you got there. É um rosto muito bonito. Nice clothes you got there. Oh yeah, I got some new Brazilian clothes today. You like them? Ele tá falando que ele tem roupas brasileiras aqui. Ele está perguntando se vocês gostam. Fabio hooked him up at different jeans. O pessoal deu pra eles da diferente jeans. Muito obrigada. So now we want to share with you our story. Então agora nós queremos compartilhar com vocês a nossa história. And the reason that we teach in this form E o motivo que nós ensinamos dessa maneira is because the freedom that the Lord has given us, é por causa da liberdade que o Senhor deu para nós. we believe He's also going to give to you Nós acreditamos que Ele também vai dar isso para você. as we declare what He's done in our life. Quando nós declaramos o que Ele fez em nossas vidas. So we want to share the process that we've went through, Então nós queremos compartilhar o processo que nós entramos e estamos compartilhando agora. and the understanding we've gained in science about how our bodies and our minds work. E o entendimento que nós temos sobre a própria ciência, a própria biologia de como o nosso corpo funciona. To hopefully give you new perspective on sexuality Para dar para vocês uma nova perspectiva sobre sexualidade. and help you learn and see what your true identity is. E para aprender realmente qual é a sua própria identidade, a sua identidade em Cristo. Now I was raised in the church in a Christian home. Anybody else? Eu fui criado em um lar cristão. Mais alguém? Yeah, and with a mother who had a relationship with Jesus. Com uma mãe que teve um relacionamento muito sério com Jesus. Now let me ask you this question. Eu vou fazer uma pergunta. How many of you love when a prophet comes and shares and prophesies? Quantos de vocês gostam quando um profeta vem aqui e começa a profetizar sobre a sua vida? Yeah. Do you know what's not so fun? Ou sabe o que não é tão legal? When your mom is the prophet. Quando a sua mãe é a profeta. Yeah. É. Anybody have the mom that's the prophet? Tem alguém aqui que tem a mãe que é a profeta. Where Jesus is telling on you all the time? E é quando Jesus está contando tudo que você faz para ela. Yeah. Jesus was always ratting me out when I was growing up. Jesus sempre estava me dedurando para minha mãe quando eu era mais jovem. I'd be doing things I knew I wasn't supposed to. Eu estava fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo. The moment I'd walk in the door, E o momento que eu entrava na porta da minha casa, my mom would confront me on it a minha mãe me confrontava sobre aquilo. because she said Jesus told her I did it. Porque Jesus falava para ela que eu tinha feito aquilo. I spent a good portion of my childhood praying this prayer. Eu passei uma boa parte da minha infância, da minha adolescência fazendo essa oração. I would do something I wasn't supposed to, Eu fazia uma coisa que eu não deveria, and I would stop. e aí eu parava, I would repent. eu me arrependia, I would confess. eu confessava, Father, I'm so sorry. falava, Deus, por favor, me perdoa. I'd try to create some tears so he knew I was Eu serious. tentava criar algumas lágrimas para ele saber que eu estava falando com sinceridade. And then I would say, but please don't tell my mom. Ei, por favor, não conta para minha mãe. I am not lying. I prayed that all the E eu time. não tô mentindo, eu fazia essa oração todas as vezes. I know someone else in here's prayed that Eu tenho before. certeza que alguém fazia essa oração também. I did. Come on. I did. I did. Yeah.
And I grew up in a very Christian home Eu então cresci nesse lar muito cristão. where we got 3 presents on Christmas because that's how many Jesus got. Porque no Natal a gente recebia 3 presentes, porque é o tanto de presentes que Jesus recebeu no Natal. We were always going to church. A gente sempre estava indo na igreja. If there was a revival service, we were in it. Se tinha um culto sobre avivamento, estávamos lá. When I was a kid, there were moments where I'm like, no, not another service. E tem alguns momentos na minha infância que eu falava, não, mais um culto não. But what my parents were so good at doing Mas o que os meus pais eram muito bons de fazer were teaching us who we are and showing us our identity. era mostrar para nós quem nós éramos e a nossa identidade. The thing with my mom O negócio com a minha mãe, is she didn't care what any of the other Christians thought about her. ela não ligava exatamente nada sobre o que os outros cristãos falavam dela. She never wanted us to look good for the pastor Aí ela não queria que nós estávamos lá vestidos bem para o pastor. or so that the other Christians thought we were Christian enough. E os outros cristãos achavam que a gente era cristão o suficiente. She would always remind us, Ela estava sempre nos lembrando, we don't make decisions for what other people think. a gente não toma decisões para as outras pessoas. Anytime we would try to use the excuse Toda vez que nós tentávamos usar essa desculpa, that everybody else is doing this, so we should get to do it too, que todo mundo está fazendo isso, então eu também posso fazer. that was a sure way to not do it and then get slapped. Essa era uma boa maneira dela falar assim, você não vai fazer e ainda levar um tapa. Now, she never actually slapped us, but it felt like it sometimes. Ela não batia assim, né, de verdade, mas era como se fosse um tapinha. The other thing that she taught us was how to build a relationship with the Lord really early. Uma das outras coisas que ela ensinou é onde a gente criou esse relacionamento com Deus muito cedo. Whenever we'd be making a decision or tried to decide what we should do about something, Toda vez que estávamos tentando tomar uma decisão ou decidindo sobre o nosso futuro, when we dialogue with her, she would tell us, well, have you asked the Lord? quando estávamos conversando com ela, ela falava assim, você já perguntou para Deus? There were times where I'm like, I didn't ask God, I'm asking you, tell me what to do. Muitas vezes eu falava, eu não perguntei para Deus, eu estou perguntando para a senhora, fala o que eu tenho que fazer. And every time she would say, you need to go to the Lord and pray. Don't come back to me until you prayed. E toda vez ela falava assim, você precisa orar e perguntar para Deus, não volta até você fazer isso. Whenever we'd leave the house to go to school or on a Friday night to hang out with our friends, Toda vez que nós saíamos de casa para ir para a escola, ou muitas vezes sexta-feira à noite para sair com os amigos, she would yell as we left, ela falava com a gente antes da gente sair. remember who you are. Ela gritava, lembra quem você é. She was always telling us to remember who we are. Ela estava sempre fazendo a gente lembrar, lembra quem você é. And there were some times that she would say, remember who you belong to. E muitas vezes ela falava assim, não esquece em quem você pertence, a quem você pertence. As a kid, I didn't understand the weight of those moments Quando eu era criança, eu não tinha muita certeza desses momentos, o porquê. or the spiritual ramifications they would have on me. Ou mesmo o que o Espírito Santo já estava ramificando no meu coração. I actually want to pause here for a moment Na verdade, eu quero fazer uma pausa aqui. and affirm the parents that are in the room E eu quero falar uma palavra com os pais aqui agora. for the things that you think aren't having an impact. Que você muitas vezes não tem acreditado nas coisas que você tem falado para os seus filhos que não tem tido um impacto. The statements you make that you don't think are heard. As frases, muitas vezes as palavras que você tem falado, muitas vezes você está achando que ele não está ouvindo ou ela não está ouvindo. The prayers that you're praying that you don't see them being answered. As orações que estão sendo feitas e não estão sendo atendidas. I am proof that those prayers are answered and those statements are heard and they impact the children. Eu sou prova de que essas orações estão sendo ouvidas e de que essas frases, essas bênçãos que vocês estão falando para os seus filhos estão fazendo o que tem que ser feito. So keep doing what you're doing, mom and dad, because it's working. Então, continue fazendo o que você está fazendo, mãe e pai, porque está funcionando. Because as I grew, Porque enquanto eu estava crescendo, like any kid in our generation, como qualquer criança da geração, I was exposed to pornography, eu fui exposta à pornografia, sexuality, à sexualidade, learned things at school from friends, e eu aprendi coisas na escola com os amigos, long before I was supposed to. muito antes do que eu deveria. The average child in the world right now, Average. most children, A maioria das crianças,
find pornography between 8 and 11 years old. A maioria das crianças, elas assistem pornografia entre 8 e 11 anos. Whether it's a Christian home or a not Christian home. Se é cristão, lar cristão ou não cristão. I actually found pornography at 6 for the first time. Eu assisti pornografia pela primeira vez com 6 anos. It was a box of magazines that my uncle had. Era uma caixa de revistas que meu tio tinha. Young people don't know what magazines are. Eu acho que os mais novos aqui não sabem o que são revistas. But there are internet, okay? Mas eles estão na internet. And I found this box in his room one day when I was going through his things. E eu achei essa caixa de revista enquanto eu estava mexendo nas coisas do meu tio. And I immediately ran out of the room. E eu imediatamente saí correndo. Something inside of my spirit Alguma coisa dentro do meu espírito said, no, you don't do this. falou, não, você não faz isso. Over the next few years, I found pornography accidentally multiple times. Ao decorrer dos anos eu comecei a encontrar a pornografia por acidente por muitas vezes. Which is very common in our culture to find it accidentally for a child. O que é muito comum na nossa cultura para uma criança achar essa pornografia por acidente. And somehow, every time, Por muitas vezes, the Holy Spirit always convicted me to run away. o Espírito Santo sempre falava no meu coração, foge. And so one of the things I like to share with this next generation E uma das coisas que eu quero então compartilhar com essa geração, is I'm 36 years old, eu tenho 36 anos, never looked at pornography or been addicted to pornography. nunca olhei para pornografia ou pratiquei pornografia. And I want you to know that it's possible. E eu quero dizer para você que é possível. I don't say that to brag about what I've done, Eu não estou aqui me gabando do que eu fiz ou não fiz, but to give a testimony of what He'll give the strength for you to do as well. mas eu quero dar o testemunho da força que Deus vai dar para você que também faça isso. So as I get into high school, Então, quando eu entrei no colegial, obviously all of my friends are beginning to make out and to have sex. obviamente meus amigos já estavam fazendo sexo. As you can tell, I'm very attractive, so I could have as well. Como você pode ver, eu sou muito bonito, então eu poderia estar fazendo sexo também. Why do you laugh at that? Por que vocês estão rindo? Okay. Ok. We got married when I was 22. Eu casei quando eu tinha 22. And one of the things I love to share with this next generation E uma das coisas que eu amo compartilhar com essa geração, is that she's the only woman I've ever been with sexually in any way. que ela é a única mulher com que eu estive sexualmente ativo. She's the only woman I've ever even said I love you to. Ela é a única mulher em quem eu falei eu te amo. Yeah. And glory to God. Glória a Deus. Protection, covering, Proteção, the prayers of my mother. as orações da minha mãe. Because there were many moments where I was at risk for losing that. Porque teve muitos momentos em que eu estava em risco de perder isso. Or I was tempted to let it go before I should. Ou eu estava com a tentação de que eu poderia perder isso que eu tinha. And I used to be hesitant about sharing my story E eu às vezes ficava muito apreensivo de dividir a minha história com vocês. because I'm aware that the majority of people in this room don't share the same story. Porque eu tenho quase a certeza que a maioria das pessoas aqui nesse templo não tem a mesma história que eu. And I don't want to heap shame on anybody, E eu não quero envergonhar ninguém aqui. but I also want young people to know Mas eu quero também que essa geração, essa nova geração, that it is possible, que é possível, that God has called us to it, que Deus tem um chamado para vocês. and by His power, E pelo poder dele, even in a sexually charged generation, mesmo com uma geração que está sexualmente muito carregada, we can do it. nós podemos. And I also want young people to know E eu também quero que essa nova geração saiba that I've been married for 13 years, que eu estou casado há 13 anos and not one time ever e nenhuma vez sequer did I wish I would have had more sex before marriage. eu desejei ter tido mais sexo antes do casamento. Never have I thought I wish I would have had more partners. Nunca desejei ter tido mais parceiras. All I've experienced is exactly what God promised it would be and more. Toda essa experiência pessoal que eu tive é tudo que Deus prometeu para mim e muito mais. And then when I was 19, Então, quando eu tinha 19 anos, I met this beauty. eu conheci essa belezura.
that's it. That's it. That's it. Okay, my turn. Agora é a minha vez. My story is very different. A minha história é muito diferente. I was not raised in a Christian home. Eu não fui criada em um lar cristão. So everything I learned about my identity and sexuality Tudo que eu aprendi sobre a minha identidade e a minha sexualidade, came from the world. ela veio do mundo. I was what I like to say, like I was a part of the crowd. Na verdade, eu gosto de falar que eu era parte da multidão. And I want to read a quick scripture Eu quero ler um versículo rapidinho, talking about the crowd, onde fala sobre a multidão. because I can't help but think about carnival E eu não consigo parar de pensar, por exemplo, no carnaval. and how many people are stuck in that same spot I was, Enquanto as pessoas estão presas nesse mesmo lugar onde eu estava na multidão. that need this truth that you're living and we're proclaiming today. Que precisam realmente dessa verdade e essa parte onde a gente está falando aqui agora. Before she reads this, Antes dela ler, I want to challenge the young people eu quero desafiar essa nova geração to lean into listening different than you have before. para prestar mais atenção com sabedoria do que vocês têm prestado atenção nesses últimos dias. It can be easy to check out É muito fácil você dar um ok when we read scripture, quando a gente está lendo as escrituras. but it's important to remember Mas é muito importante lembrar that the word of God is like a double-edged sword. que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. This has the ability to shift mindsets in an instant, Que tem a habilidade de mudar a mente de um ser humano muito rápido. to redirect your path Para direcionar o seu caminho and change your entire e generation. mudar completamente a sua geração. So hear this scripture Então essa escritura agora que ela vai ler as power. tem poder. The subtitle of this scripture is "The Old Way Has to Go." A escritura que está escrito, né, o título é o velho caminho, né, os velhos meios têm que sair, têm que ir embora. That was so much longer in Portuguese. I know. Paul says, Paulo diz então, "And so I insist, então eu insisto. and God." Just so we can project there, first grade. Yeah? Okay. Okay. This is Ephesians, and it'll be so different in the different. Okay, don't worry. And so God backs me up on this, E Deus então tá me dando um backup that there be no going along with the crowd, que não vou junto com a multidão. the empty-headed, mindless crowd. Que essa multidão que não tem mente, que não tem opinião própria. They've refused for so long to deal with God Eles têm se reclinado, eles não têm estado em encontro com Deus. that they've lost touch not only with God, Eles perderam esse contato com Deus. but with reality itself. Além de ter perdido esse contato com Deus, eles perderam a noção da realidade. They can't even think straight anymore. Eles não conseguem pensar direito mais. Feeling no pain, Eles não sentem mais dor. they've let themselves go in sexual obsession, Eles se deixaram levar nessa obsessão sexual. addicted to every sort of perversion. E eles são viciados em toda essa questão da perversidade sexual. And that's the crowd that I was raised in. E é esse tipo de multidão em que eu fui criada. So all of my beliefs came from what I saw on TV or the songs we sang. E tudo que eu acredito e eu acreditava era pelas músicas que a gente cantava, o jeito que a gente se portava. So I was only a 12-year-old girl when my sexual experiences started. Eu tinha apenas 12 anos quando eu comecei a me relacionar sexualmente. At 12 years old, I snuck out with a boy and I had my first kiss. E quando eu tinha 12 anos, eu dei o meu primeiro beijo escondido. And with that first kiss, I assumed and got this lie right away E nesse primeiro beijo eu escutei uma mentira that now I belong to him. e que eu agora pertencia a ele. So in class, I had to wear, I went to Catholic school and had to wear a skirt. Eu estudava em uma escola católica, então eu tinha que usar saia, aqueles uniformes. And every time the lights would go down in class for a presentation, E toda vez que tinha uma apresentação dentro da sala e as luzes eram desligadas, his hands would go up my skirt and tears would come down my face. a mão dele então ia debaixo da minha saia e as lágrimas começavam a escorrer. Inside of me was screaming no, but I felt like I had to say yes. E dentro de mim eu estava gritando não, mas por fora na minha cabeça eu tinha que falar sim.
I didn't know that there was another way. Eu não tinha noção de que tinha um outro caminho. I just thought this is what boys and girls do, Eu achava que era isso que meninos e meninas faziam. and this is what I do to be loved. E era isso que eu tinha que fazer para ser amada. So fast forward to the next year, E passando então para o próximo ano, that boy's gone. esse menino foi embora. I'm with a new boy. Eu tô com um novo menino. And as a young 13-year-old, I thought I was on top of the world because he was super hot. E quando como uma adolescente de 13 anos, eu achava que esse menino, eu tava, nossa, super top, porque ele era muito, muito bonito. Obviously not as hot as me, Claro que não tão bonito quanto eu. but she hadn't received revelation from the Lord yet. So Mas ela não tinha recebido a revelação do Senhor ainda. True. Verdade. So we started doing everything but sex, lots of oral sex. Nós então fazíamos tudo menos a própria relação sexual. Tínhamos muito sexo oral. And so here I was in this relationship feeling so committed and bonded. Então aí estava eu num relacionamento onde eu estava muito comprometida com esse menino. As a young 13-year-old saying, I love you, you have my heart. Como uma adolescente de 13 anos falando, eu te amo, você tem meu coração. Again, because this is what I saw on TV and movies and what my older friends said you have to do. E exatamente isso, porque era o que eu via na TV, o que eu assistia nos filmes, o que minhas amigas mais velhas falavam pra mim. Until one day I found out at an away sports game Até que então eu vi em uma partida de esporte that he cheated on me with a cheerleader. que ele me traiu com uma cheerleader, And I was like, uma no, líder you de torcida. don't. E eu fiquei com heartbroken. Yes. Ficou com o coração partido. Heartbroken, but also very mad. Mas muito brava. knowing my wife, Conhecendo a minha esposa, more angry than heartbroken. muito mais brava do que coração partido. More like I'm gonna cut you. Muito mais, eu vou te cortar. But in that moment, Mas naquele momento, he said, I'm so sorry, please stay with me. naquele momento ele começou a pedir, desculpa, por favor, fique comigo. And I have a very, very terrible memory. Eu tenho uma memória muito, muito relapso, muito ruim. Like, I can watch a movie full through and realize at the end, I saw this before. Eu posso assistir um filme inteiro e chegar no final e falar, já assisti esse filme. Anybody else? Mais alguém No, assim? I'm crazy. Yeah. Yes, thank you. But Like 4 people. Yeah, babe. I know. Only 4 people. Somente 4 pessoas. Most of us don't have that problem. A maioria não tem esse problema. that's how bad my memory is. Essa é o quão ruim a minha memória é. But I truly believe Mas eu acreditava that the Lord has like captured this moment que o Senhor pegou esse momento so that I could remember it, para que eu pudesse so lembrar, that I could teach from this moment. para que eu pudesse ensinar por causa desse momento. Because when my boyfriend was saying, please stay with me, Quando meu namorado estava falando, por favor, fique comigo, I can remember what made my subconscious decision. eu consigo lembrar o que o meu subconsciente fez naquele momento. I had no vision of a powerful woman like this one right here or women in this church. Eu não tinha uma visão, eu não tinha pessoas, mulheres de Deus como eu. Mas as pessoas como eu e as mulheres aqui dessa igreja. My only vision of powerful women was coming from MTV or like, you know, Beyonce, Shakira. A minha visão de mulheres empoderadas era Beyoncé, Shakira. So when he was saying, stay with me, Quando ele estava falando, por favor, fique comigo, and I'm trying to decide what to do, e eu estava tentando decidir o que eu tinha que fazer, I make my decision based off of a Nike commercial. eu então tomei a minha decisão por causa de um comercial da Nike. Back then, Lá atrás, there was a commercial tinha uma propaganda. Don't laugh because you've probably done the same thing without realizing it. Não ri, porque tem muita gente que pode ter feito isso sem ter noção do que você fez. I'm going to say yes, because we are being trained by what we're entertained by. Nós somos treinados pelo que nós assistimos. E, né, as propagandas e televisão têm um impacto na nossa vida. A lot of times we don't often realize it. Muitas vezes a gente não tem essa realização do impacto que tem, mas existe. But back to the Nike commercial. Mas de volta para o comercial da Nike, It was Michael Jordan. era Michael Jordan. Everybody know Michael Jordan? Todo mundo conhece Michael Jordan. Se vocês não conhecem Michael Jordan, Does anybody not know Michael Jordan? tem alguém que não conhece Michael Jordan?
Okay, Não? good. Oh, thank God. Okay. This is a church of anointing. Essa é uma igreja de muita unção. And then Mia Hamm, who was a famous soccer player for the U.S. Olympics. E tinha uma outra jogadora de futebol americano que estava jogando, Mia, era o nome dela. And in this commercial, they were taunting each other back and forth on the field and on the court. E aí, nesse comercial, eles estavam duelando, fazendo coisas entre um e o outro. And the song and the message was, anything you can do, I can do better. E a música falava, tinha uma música, né, nesse comercial, falava assim, tudo que você pode fazer, eu posso fazer melhor. Anything you can do, I can do better. Tudo que você pode fazer, eu posso fazer melhor. So that being the only vision of a powerful woman I could think of, E então, sendo essa a única visão que eu tinha de mulher empoderada, de mulher empoderada que eu tinha naquela época, I just decided, sure, I'll stay with him, I'll just do it better. então eu na minha cabeça falei, claro, eu vou ficar com ele, eu só vou fazer melhor. So that just began this awful cycle in my life, E aí então começou esse ciclo na minha vida muito ruim. where every weekend or even during the middle of the school week I was getting drunk. Mesmo no final de semana ou até mesmo durante a semana eu estava me embriagando And hooking up with guys. e estando com outros garotos. Sometimes I knew their names, sometimes I didn't. Às vezes eu sabia o nome deles, às vezes não. Also being influenced by the song lyrics, I would always sing like, keep it on the down low, nobody has to know. E muitas vezes escutando músicas que não era legal, tipo assim, fica isso escondido, ninguém precisa saber. And just subconsciously learning that that's how I felt powerful. E estando com esse negócio do subconsciente, achando que isso era muito Was poderoso. because I was winning, I was doing it better. Porque eu achava que eu estava vencendo, que aquilo o que eu estava fazendo era muito melhor. It got so bad E ficou tão ruim that my group of girlfriends and I que o meu grupo de amigas e eu, had this special little notebook that had a hiding place in my room. que a gente tinha esse caderno, como se fosse um diário que estava escondido no meu quarto. And in the notebook, every girl had their own page. E nesse caderno, cada menina tinha a sua página. And you would go in and write the names of the guys that you had hooked up with. E nesse caderno, a menina de cada página, né, escrevia o nome dos meninos que já tinham ficado. And it was as if we equated being wanted by many guys to being worthy of love. E era o jeito que a gente achava de ser digna de amor daqueles meninos que a gente tinha ficado e anotado. So this cycle continued and continued E esse ciclo continuou e continuou. because I believed that I was just a piece of meat, like a sexual object. Porque eu já comecei a acreditar que eu era um pedaço de objeto, um pedaço de carne. And I'm here today to tell the girls in the house E eu tô aqui para falar para as meninas dessa casa that your body is not a piece of meat, but a temple of the Holy Spirit. que o seu corpo não é um pedaço de carne, mas é templo do Espírito Santo. Your worthiness does not come from what's on outside or how many boys call you. A sua dignidade não vem de quantos meninos você já ficou ou de quem você acha que você é. It's because of what's on the inside. É porque o que está dentro de você. The living God. O Deus Todo-Poderoso. When you see yourself, Quando você se olha no espelho invite the Lord to say, I want to see myself the way you do, not the way they do. e você convida o Senhor para que você comece a enxergar você do jeito que Deus te vê e não do jeito que as outras pessoas ou você está se vendo no espelho. So for all this time, I was always just hooking up with guys, Então todo esse tempo eu estava aí ficando com outros garotos always saying yes, e toda vez falando sim. even though my body was really still saying no. E mesmo quando meu corpo estava falando não. Until the first time I finally had the strength to say no. Até que então um dia eu tomei a coragem e falei não. It was late at night, I had snuck out with an older guy. E era já tarde da noite, eu tinha saído escondido com um garoto mais velho. We were in the back seat, A gente estava no banco de trás do and I carro. just said, no, I don't want to do this, take me home. E eu falei, não, eu não quero fazer isso, por favor, me leve para casa. And I'll never forget looking in the front seat at the clock. E eu nunca vou esquecer do relógio que estava ali no banco, no painel do carro. Where for 45 minutes he pressured me and talked me into doing what he wanted. Onde por 45 minutos ele ficou me pressionando para fazer o que ele queria. And another thing I want to remind anybody here, E outra coisa que eu quero lembrar as pessoas aqui. just because you've said yes in the past doesn't mean you can't say no now. Só porque você falou sim no seu passado não quer dizer que você pode falar não agora no seu presente.
The enemy had made me believe that I was already dirty, I was already used. E o inimigo, ele me fez acreditar que eu já estava suja, eu estava sendo usada, That I was just so stuck in this trap. que eu já estava nesse ciclo, já presa nesse ciclo. I didn't have a Christian mom, Eu não tinha uma mãe cristã, but my friend did. mas a mãe da minha amiga era. And one night we were at our house, E uma noite a gente estava na casa dessa minha amiga. and her mom said, if you're at our house right now, you're going to church. Então essa mãe da minha amiga disse: ó, você está aqui na nossa casa essa noite, então você vai para a igreja. Give it up again for the Christian mamas. Vamos dar agora uma salva de palmas para todas as mães que são cristãs e levam as crianças para a igreja. Everybody needs a Christian mom in their life. Todo mundo precisa de uma mãe cristã na sua vida. If you don't have one, go find one. Se você não tem uma, vai atrás de uma. And don't ever roll your eyes at them, E não vire os seus olhos para elas, because when they might be saying no to you, they might be saving your life. porque quando elas estão falando não para você, é porque elas estão tentando salvar a sua vida. Good filter. When I don't say something, then you should know it's good that I didn't say it. Quando eu não falo alguma coisa, é bom você saiba que não é bom que eu não falei aquilo. Very few things get stopped at my filter. Poucas coisas ficam paradas no meu filtro da minha cabeça. So I went to church. Então eu fui para a igreja. I felt like I could never belong Eu tinha essa sensação de que eu não conseguia pertencer ali à igreja. until I walked in. Até que então eu entrei pelos corredores. A scenario similar to this with worship that was powerful. Um cenário muito parecido com esse, com uma adoração bem poderosa. And it was the first time in my life E foi então a primeira vez na minha vida that I heard that Jesus wanted a relationship with me. que eu descobri que Jesus queria um relacionamento comigo. That God had a plan for my life. Que Deus tinha um plano para minha vida. And a seed was planted that night that saved me. E uma semente foi plantada no meu coração naquela noite que me salvou. Because I had a cousin that I thought was crazy because she was a Christian. Eu tinha uma prima que ela era cristã e eu achava ela meio doida porque ela era cristã. But she never gave up on me. Mas ela nunca desistiu de mim. She knew the way I lived my life. Ela sabia o jeito que eu estava levando a minha vida. But she continued to love me and invite me in. Mas ela continuou me amando e me convidando para ir para a So igreja. if you're that person, don't give up on the people in your family and your friends that you're loving. Então, se você é esse tipo de pessoa, não desista dos seus amigos, da sua família, das pessoas que você está chamando para vir para a You igreja. never know the seed that you're watering Você nunca sabe dessa semente que você está plantando na vida dessa pessoa. and when will be their moment to really see Jesus. E quando é realmente esse momento que vai ser onde elas vão realmente conhecer Jesus Cristo. So she invited me to a camp. Então ela me convidou para ir para um acampamento. I went because I knew my reputation couldn't follow me there. Então eu fui porque eu sabia que a minha reputação não ia me seguir para esse acampamento. And it was the first time I was away from the crowd, E foi a primeira vez que eu estava longe dessa multidão, away from that empty-headed, mindless crowd that I was trapped in. longe dessa multidão sem sabedoria, sem entendimento que tinha ali, That I could finally see Jesus in the Que- way he sees me. onde eu poderia simplesmente ver o Senhor Jesus ali, o jeito que ele estava conseguindo me enxergar. And it's when I found out who I was for the first time, Foi aonde eu consegui enxergar e descobrir quem eu realmente era, apart from the crowd. longe dessa multidão. There was a pastor prophesying, Tinha um pastor ali que estava profetizando, which I had no clue what that was. o que eu não tinha noção do que isso era. I even have a journal entry where I was like, I don't know how to spell prophesying. Eu tenho até um diário onde está escrito: eu não sei escrever profecia. But I knew it was real. Mas eu sabia que aquilo era real. And I just prayed to God in my head, E eu comecei a orar para Deus ali naquele momento. God, if you're real and you want me to give you my life, Deus, se o Senhor é real e o Senhor quer que eu entregue a minha vida aqui hoje, then have that man call me up there. então que esse homem me chame ali na frente. And before I could even finish the prayer in my head, E antes de eu terminar essa oração na minha cabeça, he looked down from the stage and said, girl in the black V-neck shirt. e ele falou assim: você que está com blusa de gola V preta.
And he spoke words over my life E ele falou palavras de vida sobre a minha that vida. said the old way has to go. E ele falou, o velho caminho tem que acabar. The theme of that summer camp was E o tema daquele acampamento era no looking back, no going back, no way. não olhar para trás e não voltar para trás de jeito nenhum. And I never did. E eu nunca mais voltei. I was free from drunkenness Eu então fiquei livre das bebidas alcoólicas and from casual hookups. e de encontros casuais. Some of it was a process, Alguns foi um processo, but I knew that I belonged to Jesus mas eu sabia que eu pertencia a Jesus. and that I was a child of God. E que eu era filha de Deus. And that next part of the verse E na próxima parte do versículo, says that now that we have learned Jesus que agora que nós aprendemos sobre o que é Jesus, and we no longer have the excuse of ignorance, e agora nós não temos a desculpa da ignorância, everything, tudo, and I do mean e everything, eu quero dizer tudo, connected with that old way of life conectado com aquela coisa do passado, has to go. precisa ir. It's rotten through and through. É podre e precisa ir embora. Get rid of it. Precisa ir embora, você precisa se livrar daquilo. And then take on E então você vai tomar an entirely new way of life, vai tomar um novo sentido, uma nova vida. a God-fashioned life, Uma vida de Deus. a life renewed from the inside Uma vida que é renovada dentro. and working itself into your character E que vai construindo o seu caráter. as God accurately reproduces himself in you. Assim como Deus vai, então, produzindo dentro de você esse caráter. So it's an invitation Então é um convite to anything that's stuck from our old ways, para qualquer coisa que está preso do seu passado. old thinking, old lies, old ways of seeing yourself. Pensamentos do passado, o jeito que você está se olhando do passado, Has to go. precisa ir embora. Really, the conversation is about identity. A verdadeira conversa aqui é sobre identidade. See, our identity is how we view ourselves. A identidade é como nós enxergamos nós mesmos. And many of us have used evidence E muitas vezes nós temos usado evidências about who we are de quem nós somos, from the wrong sources. Meios errados. Tonight, we want to pause Agora nós queremos dar um pause and check the source. e nós queremos então dar uma olhada nos meios. Who has informed you Quem é que tem dado a informação para você that you can't say no, que você não pode falar não or that you have to say yes, e que você precisa falar sim or that your actions have to look like this, e que as suas ações precisam ser parecidas com isso, or that your Instagram posts have to look this way? ou que seu post no Instagram precisa aparecer assim? Who told you that lots of likes on Instagram meant value? Quem é que te disse que vários likes no Instagram significa valor? Because it wasn't the Lord that spoke that. Porque não foi o Senhor que falou isso para você. I found in my own life, Eu acho eu tenho na minha vida, I'm on this constant journey to hear Him better. eu estou nessa constante jornada de ouvir Ele melhor. I've been saved my entire life, Eu sou salva a minha vida inteira. and I still am on a daily journey E eu ainda estou nessa jornada to hear Him better, para que eu possa ouvir Ele melhor, to hear Him more, para ouvir Ele mais and to give Him the freedom to define who I am. e para dar essa liberdade para que Ele me defina. See, the reason we share the stories of our childhood E o motivo que nós compartilhamos a nossa história de infância, is because as technologies advanced, porque conforme a tecnologia avança, psychologists have uncovered the impact of our childhood. a psicologia tem descoberto a nossa infância. We've actually begun to discover, Nós então acabamos descobrindo, especially in the area of relationships and sexuality, especialmente na área de relacionamento e sexualidade, our earliest o começo and most frequent experiences e as mais frequentes experiências have what feels like e tem esse sentido, an irreversible effect on our mind and our heart. que tem esse sentido reverso na nossa mente. People that in their adult life Pessoas que já são adultos
haven't been able to shake experiences from 6 years old. Não conseguiram ainda se livrar de experiências quando eles tinham 6 anos. People who are in their 30s and 40s and 50s. Pessoas que estão nos seus 30, 40, 50 anos. Who became addicted to pornography really early. Começaram a ser viciados em pornografia muito cedo. Have never been able to stop even in marriage. Não conseguiram parar mesmo estando casados. Because these early experiences are so defining. Porque essas experiências quando eles são novos são muito onde definem o seu caráter. We're not always aware of the impact of a commercial or a song or a movie. Muitas vezes a gente não tem a noção do impacto, por exemplo, de um comercial ou de um filme. At the time it seems harmless, yeah? Na verdade, no começo parece inofensivo. Everybody listens to that music. Todo mundo escuta aquela música. Everybody watches the show. Todo mundo assiste esse TV show. It doesn't really have an impact on the way I see things. Muitas vezes eu não tenho esse impacto do jeito que eu assisto essas coisas ou escuto. Until years later, até que depois de muito tempo, we look back and we realize the impact it had. Nós então olhamos para trás e observamos o impacto que teve aquilo. See, when we got married, the impact was still there. Quando nós casamos, o impacto ainda estava ali. Even though she had been forgiven by the Lord, mesmo que ela foi perdoada pelo Senhor, we began to see remnants of her past in our marriage. Nós começamos a ver resquícios do passado dela no nosso casamento. I would just put my hand on her back in the kitchen or the living room. Muitas vezes eu colocava a mão nas costas dela. And she would tense up. E ela ficava tensa. Because in her mind, porque na mente dela, men would only say or do nice things. Porque homem só fazia coisas boas com ela. To take advantage of her. Para tirar vantagem dela. Logically, she knew I'm her husband, I'm safe, and sex is good. Logicamente, ela sabia, eu sou casada, ele é meu marido, sexo é seguro, é bom. But her heart couldn't believe what she hadn't experienced yet. Mas o coração dela não estava acreditando no que ela estava experimentando naquele momento. I had only known and believed lust for so long. Eu só conheci luxúria, a lascívia por muito tempo. That even though I knew he was pure, mesmo sabendo que ele era puro, I couldn't believe his pure love. Eu não conseguia acreditar nesse amor puro. Or see myself as pure. Ou também conseguir me enxergar como uma pessoa pura. And the Bible really talks about this. E a Bíblia fala sobre isso. Of how sexual sin is different and affects our bodies. Como o pecado sexual, ele atinge o nosso corpo. It says there's more to sex than mere skin on skin. Que tem muito mais no sexo do que o contato de pele com pele. Sex is as much spiritual mystery as it is physical fact. E o sexo é muito mais o mistério espiritual do que o fato, o contato físico. As written in scripture, e como está escrito na Bíblia, the two become one. Os dois se tornam um. And since we want to become spiritually one with the master, e como nós queremos se tornar um com o mestre, we must not pursue the kind of sex nós não devemos procurar o sexo that avoids commitment and intimacy. Que foge do comprometimento e da intimidade. Because that leaves us more lonely than ever. Porque isso nos torna mais sozinhos do que nunca, nos traz solidão. The kind of sex that can never become one. O tipo de sexo que não nos traz essa unidade como casal. Which that's what I had known. E era aquilo que eu conhecia. And then the Bible says, e então a Bíblia nos fala, there is a sense in which sexual sins are different from all others. Que nós sabemos que o senso que o pecado sexual ele é diferente de todos os outros tipos de pecado. Because in sexual sin we violate the sacredness of our own bodies. Porque no pecado sexual nós estamos destruindo o nosso templo do Espírito Santo, nosso templo aqui, o nosso corpo. These bodies that were made for God-given and God-modeled love. O nosso corpo que foi feito o molde de amor do Senhor. For becoming one with another. Para ser um com o outro.
Or didn't you know Ou você não sabia that your body is a sacred place, que o seu corpo é templo, é um templo sagrado, place of the Holy Spirit? onde o Espírito Santo habita? So we can't live however we please, Então nós não podemos viver do jeito que nós achamos que devemos viver. squandering what God paid such a high price for. E não dando bola para o que Deus realmente nos dê, a importância do que Deus tem falado sobre o pecado sexual. God owns the whole works. Deus, ele tem o trabalho completo So let people see God in and through your body. para que as pessoas possam ver o trabalho de Deus sendo feito dentro e fora do seu corpo. This actually isn't about what you've done. Isso não é sobre o que você fez, It's about an invitation into your identity in Christ. mas é sobre um convite para você entender a sua identidade em Cristo. That's another thing my mom would always tell us growing up. E isso é outra coisa que a minha mãe sempre falava para mim quando eu estava crescendo. You've got to know who you are in Christ. Você tem que saber quem é você em Cristo. You've got to know who you are in Christ. Você tem que saber quem é você em Cristo. When I was a kid, I didn't necessarily understand what that meant. Quando eu era criança, eu não entendia muito bem o que isso queria dizer. As I grew and built a relationship with the Lord, Mas então quando eu comecei a crescer e ter um relacionamento com Deus, He began to reveal that to me. Ele começou a se revelar isso para mim. He showed me that it means Ele começou a me falar que isso significa I follow my convictions, que eu tenho que seguir os meus instintos, not their words. não as palavras. I allow the Holy Spirit to lead me Eu tenho que deixar o Espírito Santo me direcionar. rather than operating in confusion of who I am. E não ficar com essa confusão de quem eu realmente sou. And we could have the worship team come back up. A equipe de louvor pode, por favor, subir aqui de volta. We're going to invite the Holy Spirit right now Nós vamos então convidar que o Espírito Santo venha aqui neste momento. to begin to speak identity. Para começar a falar sobre identidade, para falar mesmo sobre identidade. See, the reason we share these parts of our story A razão pelo qual nós compartilhamos essas partes da nossa história is because we want young people to know the impact of our decisions. é porque nós queremos que as pessoas entendam o impacto das nossas decisões. Caitlin had believed statements like, it's casual. Caitlin acreditava nessas frases, é casual. There's no strings attached to sex. Não tem coisas que me ligam no sexo. It's no big deal, everybody's doing this. Não tem problema, todo mundo está fazendo. You could do it too, it's fun. Você pode fazer também, é legal. And so we got into marriage, Então quando nós entramos no casamento, and we weren't able to find intimacy for a while. e nós não conseguimos ter essa intimidade por um tempo. We actually went to counseling for a year and a half Nós tivemos que ir para aconselhamento por 1 ano e meio, at the age of 27 years old com 27 anos, to heal wounds from 13 para curar feridas quando ela tinha 13 anos. because a lie was bought Porque a mentira foi comprada and believed, e foi acreditada. and the enemy was able E o inimigo fez to steal her identity. com que roubou a identidade dela. The reason that the enemy works so hard to steal identity A razão pelo qual o inimigo ele trabalha tão duro para roubar a identidade de alguém is because your very identity is a threat to his kingdom. é porque a sua verdadeira identidade é um perigo para o reino dele. See, the enemy was kicked out of heaven O inimigo foi tirado do céu, foi mandado embora, because he wanted to be like God, porque ele queria ser como Deus. and then God made humans in his image. E porque Deus fez os humanos à imagem e semelhança dele. Can you imagine how angry he must have been in that moment Você consegue imaginar o quão ele estava bravo naquele momento? when he gave you what he wanted, Quando ele deu para você o que ele queria, which was the likeness of God. que era mesmo ser igual a Deus. He made you to look like him. E Deus fez você para parecer com ele. He created your personality intentionally Ele criou a sua personalidade com a intencionalidade to be that expression of who he is. para ser mesmo a expressão de Deus através da sua vida. So those of us like me that talk too much, E muitas vezes esse tipo de pessoas como eu que fala muito, don't resent your words não fala, eu não.
And those that are quiet and still E aquelas pessoas que são vergonhosas, que não gostam muito de falar. don't wish you had more to say. Não fica falando, eu queria ser como ele que fala muito. It's always interesting because everybody always wants to be someone else. É muito interessante que a maioria das pessoas querem ser como uma outra pessoa. Our generation is full of a sickness A nossa geração está cheia de uma doença of wanting to look like everyone else. onde você quer parecer com outra pessoa. We get on Instagram to decide what we're going to wear. Nós entramos no Instagram para decidir o que nós vamos vestir. We find a personality that seems better than the personality we have. Nós achamos uma personalidade que é melhor que a minha personalidade. We constantly live our life wishing to be another person, Nós estamos constantemente com o desejo de viver a vida de outra pessoa. which is ironic O que é irônico, because all the enemy ever wanted porque tudo que o inimigo quer was what you have. é o que você tem. And so what he did Então o que ele fez? is he's been working in the world Ele tem então trabalhado no mundo to convince us what we have has no value. para convencer que o que você tem, que é a sua identidade em Cristo, não tem valor nenhum. He wants you to think that who you are and your identity Ele quer que você acredite que quem você é e a sua identidade has no value. não tem valor nenhum. In the garden, No jardim, when Adam and Eve ate the apple, quando Adão e Eva comeram a maçã, o fruto, it says that they hid and they created clothes to cover themselves. a Bíblia diz que eles se esconderam e fizeram roupas para se esconder a nudez onde eles estavam ali. And the Lord came to walk in the garden and asked Adam and Eve, where are you? Então Deus veio até o jardim e começou a perguntar: Adão e Eva, onde vocês estão? They said we hid because we were naked and ashamed. E então eles falaram: nós nos escondemos porque nós estamos envergonhados, estamos nus. And the question that the Lord asked, I believe he's asking us tonight in this generation. E a pergunta que o Senhor fez naquele dia do jardim, e eu creio que é a mesma pergunta que Ele está fazendo para essa geração é... He said, who told you you're naked? E a pergunta é: quem é que te falou que você estava nu? You see, it was the very first moment E você pode ver que é o primeiro momento that Adam and Eve que Adão e Eva... had believed anything other than what God had told them. Foi o primeiro momento onde Adão e Eva acreditou outra opinião a não ser a de Deus. Foi naquele momento. How did they even have the mindset to be ashamed of their nakedness, Como é que eles tinham noção de que eles estavam nus? other than allowing another voice to influence them? Somente acreditando em outra voz que acabou influenciando a vida deles. So tonight I want to ask you, Então hoje eu quero falar para você, e eu quero fazer uma pergunta para você. who told you you have no value? Quem é que te falou que você não tem valor? Who told you you're not strong enough? Quem é que te falou que você não é forte o suficiente? Who told you you're not pretty enough? Quem é que te falou que você não é bonito ou bonita o suficiente? Who told you you have to keep saying yes? Quem é que te falou que você precisa continuar a falar sim para as outras pessoas? Who told you you're not called of God? Quem é que te falou que você não é um chamado de Deus? Because the Lord has never spoke that over Porque you. o Senhor nunca falou isso sobre a sua vida. It's time that we rise up Está na hora de nós levantarmos and we reject the lies of the enemy. e rejeitarmos as mentiras do diabo. We reject the things he's told us about ourselves. Rejeitar as coisas que ele tem falado sobre nós. We reject the messaging of our generation. Rejeitamos essa mensagem que ele tem derramado sobre essa geração. And we begin to sing a new message to our generation. E nós queremos então começar a falar uma nova mensagem para essa geração. We begin to live a new message to our generation. Nós começamos a viver uma nova mensagem para essa geração. My third son, he's 5 years old. O meu terceiro filho, ele tem 5 anos. His name is Cade. O nome dele é Kay. He's a mild-mannered, sweet kid. Ele é muito querido, muito doce, muito dócil. He still lets us kiss him and hug him and hold him. Ele ainda deixa a gente beijar e abraçar. But he also Mas ele também, isn't as tough as some of the older boys. ele também não é tão durão quanto os outros meninos. In the sense that he doesn't necessarily want to fight. Ele não fica querendo brigar toda hora. And sometimes kids will call him names. E muitas vezes os outros meninos chamam eles de nomes. One time his brother even gave someone a bloody nose for doing it at school.
Uma outra ocasião, o irmão foi defender esse menininho de 5 anos e deu um soco no outro e começou a sangrar o nariz. So one day I was sitting in the living room with him, Então um dia eu estava sentado na sala com ele and I felt like I was just supposed to tell him who he is. e eu comecei a sentir no meu coração que eu deveria falar para ele quem ele é. And I grabbed him by the shoulders and I said, Cade, look at my eyes. E eu peguei ele nos ombros e eu falei, filho, olha nos meus olhos. And I said, you're strong, and you're cool, and you're smart, and you're awesome. E eu falei, você é forte, você é demais, você é legal, você é bonito. And he just looks at me and he goes, thanks, Dad. E ele olhou nos meus olhos e falou, obrigada, pai. And I said, do you believe me, buddy? E eu falei, você acredita em mim? And he says, yes, I believe you, Dad. E ele falou, sim, eu acredito em você, pai. And I said, why do you believe me? E eu falei, por que você acredita em mim? And he said, because you're my dad and you never lie to me. E ele falou, porque você é meu pai e você não mente para mim. Can we, for a moment, Nós podemos, por um momento, let's close our eyes actually for a moment. vamos fechar os olhos por um momento. Go back to when you were 5 years old or 4 years old or 3 years old. Volte quando você tinha 4, 5 anos de idade. Back before you had believed the lies. Lá atrás, quando você não acreditava nas mentiras. Back before a generation has stripped you of identity. Lá atrás, antes da geração roubar essa sua identidade. When all you needed to do was hear the Lord speak, Quando tudo que você precisava ouvir é o Senhor falar. and you believed what he said. E você acreditar no que o Senhor está dizendo. If tonight, right now, Se nessa noite agora, you need to hear Daddy você precisa ouvir papai. tell you who you are again, Você precisa ouvir o papai dizer quem realmente você é. or maybe for the first time, Ou muitas vezes você precisa ouvir isso pela primeira vez. I'm going to ask you to stand up right now. Eu quero que você se levante no seu lugar agora. Maybe it's not connected to sexual sin. Talvez não está conectado com um pecado sexual. Maybe comparing yourselves to others has lied to you. Talvez outras pessoas não estão gostando de você. Maybe you've got lost in looking at what other people have and wishing you had it. Talvez você está olhando as outras pessoas, o que elas têm e você não tem. But right now, Mas agora, you want a revelation from the Father você quer uma revelação do seu pai about who you are. sobre quem você é. We're not going to rush right into music. Nós não vamos correr agora com a música. We're not going to move on. Nós não precisamos. We're going to allow the Holy Spirit to speak. Nós não vamos correr agora. Nós vamos deixar que o Espírito Santo fale aos nossos corações agora. So if that's you, can you just put both hands in the air as a sign of surrender? Se você é essa pessoa que precisa da sua identidade renovada, você pode levantar suas duas mãos em sinal de total entrega a Deus agora. And repeat this after me. E repete isso comigo. Dad, Pai, will you remind me who I am? você pode me lembrar de quem eu sou? Show me who you made me. Me mostre quem eu sou. Now just begin to listen for a moment to his response. E agora eu quero que você pare e escuta a resposta dele para você.
Ele pediu para deixar as luzes acesas, por favor. If part of your need right now, if part of what you need Se parte do que você precisa agora is for shame to break off from past mistakes, é de coisas que você precisa quebrar, de pecados do passado and decisions that you're not proud of, e de decisões que você não tem orgulho, and you need the heart of the Father e você precisa do coração do Pai agora to tell you He still loves you, para dizer que Ele ainda te ama. let's just put both hands way up in the air. Eu quero que, se você é essa pessoa, que você levante as duas mãos em total entrega a Jesus agora. Holy Spirit, break shame in Jesus' name. Espírito Santo, quebre toda a vergonha agora em nome de Jesus. Silence the lie of the enemy. Que o Senhor silencie agora todas as mentiras do diabo. Renew hearts and renew minds right now. Renova corações e renova mentes agora em nome de Jesus. Bring healing and wholeness. Traz mesmo a cura e o inteiro dessas pessoas. Bring forgiveness. Traga mesmo a cura de perdão. We break shame of pornography in Jesus' name. Nós queremos quebrar todo espírito de pornografia aqui agora em nome de Jesus. Everybody look at me for a moment. Todo mundo olhando para mim um instante. The depth of your vulnerability A sua vulnerabilidade will determine the fullness of your healing. vai então determinar o seu milagre, a sua cura. We cannot get free in the dark by ourselves. Nós não conseguimos se libertar do escuro sozinhos. Holy Spirit, Espírito Santo, show them that they are sons and daughters Deus mostra para eles agora que eles são filhos e filhas, that have freedom to be vulnerable. que eles têm a liberdade de ser vulneráveis à sua presença. Now let's just listen to him speak again. Let him just speak right now. Let him break shame and speak identity. Nós vamos então deixar para que ele fale ao seu coração agora. We're going to begin to read some lies that people believe at times. Nós vamos começar a ler algumas mentiras que as pessoas têm acreditado. Because sometimes we haven't even realized we've lost track of who we are. Muitas vezes nós nem conseguimos perceber de que nós perdemos quem realmente nós somos. So if you're not standing yet, Se você ainda não está de pé, and one of these applies to you, we invite you to stand. e uma dessas que a gente vai começar a ler aplica a você, eu quero que você se levante. And then we're going to read declarations from the Word of God over your life Nós vamos então começar a ler declarações de Deus sobre a sua vida. that we're all going to grab onto Então nós vamos então tomar posse disso to renew our minds with. para que a gente possa renovar a nossa mente. So when you're standing for a lie, Então quando você está de pé por causa dessa mentira, it kind of seems backwards. parece que a gente está voltando. But you're standing to say enough is enough. Mas você está se colocando de pé para falar basta. I will not walk out those doors with the same lies that I walked in with. Eu não vou sair dessas portas com as mesmas mentiras que eu entrei. The lies that have assaulted me for too long, As mentiras que têm me assombrado
assombrado por muito are tempo dead and gone today. estão mortas e derrubadas agora. Because fear can go to hell. Fear can go to hell. Porque o medo pode te levar para o inferno. Shame can go there too. A vergonha também. Because we will not be defined by the lies of darkness. Porque nós não vamos ser definidos pelas mentiras do diabo. Tonight we're shining the light on those. Hoje nós vamos então brilhar a luz de Deus. As we begin to make these statements Enquanto a gente está fazendo essas declarações and speak the positive declarations, e falando as palavras positivas, we ask the leaders in the prayer team nós queremos pedir que a equipe de intercessão to go to people and start to speak truth over them. para que vá até essas pessoas em que Deus direcionar e comece a falar com essas pessoas e a profetizar sobre a vida dessas pessoas And to pray for them. e começar a orar sobre a vida delas. So stand if you've believed the lie. Então eu quero que você se levante se você acreditou na mentira, I'm not good enough. onde você acreditou, eu não sou boa o suficiente. I have a fear of rejection. Eu tenho medo de rejeição. I have a fear of abandonment. Eu tenho medo de abandono. My feelings aren't important. Os meus sentimentos não são importantes. I'm responsible to make people love me. Eu sou responsável por causa que as pessoas não me amam. My value comes from money. O meu valor é pelo dinheiro. God can't use my gifting, it's too small. Deus não pode me usar, eu sou muito pequeno. My identity and what I have to offer isn't enough. A minha identidade e o que eu tenho a oferecer não é o suficiente. I'm worthless because of my sexual assault. Eu não sou o suficiente por causa do meu passado sexual. I need to fix myself before Jesus can love me. Eu preciso me consertar antes para que Jesus me ame. I'm not funny like other people. Eu não sou engraçado como os outros. I'm too messed up for God to fix me. Eu sou muito bagunçado para que Deus consiga me consertar. My medical illness makes me less of a person. O meu passado de saúde, minha saúde me faz menos do que os outros. Others' disapproval matters more to me than what God thinks. O que as pessoas pensam de mim é mais importante do que Deus pensa sobre mim. I will never be good enough because of my past. Eu nunca vou ser boa o suficiente por causa do meu passado. I am so easy to be overlooked. Eu sou muito vaidosa ou vaidoso. I am simply unlovable by man or God. Eu sou muito fácil de ser amado pelos homens ou mulheres. I'm so depressed I can't be happy no matter how good life gets. Eu sou muito depressiva e não consigo enxergar coisas boas na minha vida. I can't overcome lust. Eu não posso vencer a lascívia. I don't have a voice. Eu não tenho voz. God is not good to me. Deus não tem sido bom para mim. I don't have what it takes. Eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho. I have to prove to God that I'm worth His time. Eu tenho que provar para Deus que eu sou importante. Eu tenho valor. I can't hear the voice of God because I don't know enough about the Bible. Eu não consigo ouvir a voz de Deus porque eu não sei nada sobre a Bíblia. Those lies Essas mentiras and anything else that comes at you e tudo que tem feito e tem atingido a sua vida is dead and gone. está morto e acabado agora. And so Holy Spirit, Então, Espírito Santo, we ask you to reveal the truth to us. nós pedimos que o Senhor revele a verdade para nós. Your truth is greater than every lie. A sua verdade é maior do que qualquer mentira. And these are the truths from the Bible about who He says you are. Essa é a verdade que está escrito na Bíblia sobre quem você é. When you need one extra, Quando você precisa de uma coisa extra, you just grab it and you put it on your head to remind your own soul. você pega essa verdade e coloca na sua memória That you are a child of que God. você é filho de Deus ou filha de Deus. You are loved. Que você é amado ou amada. You are forgiven. Que você é perdoado ou perdoada. You are delivered from the power of darkness. Que você é liberto do poder das trevas. You are powerful. Você é poderoso ou poderosa. You have received the power of the Holy Spirit Você recebeu o poder do Espírito Santo to lay hands on the sick and see them healed. para impor as mãos sobre os doentes e ser curado. To cast out demons. Para expulsar os demônios. You have all power over
over the enemy. Você tem todo o poder sobre o inimigo. And nothing by any means shall harm you. E nada vai atingir a sua You vida. are a temple of the Holy Spirit. Você é o templo do Espírito Santo. You are free. Você é livre. You are not your past. Você não é o seu passado. You are a new creation in Christ. Você é nova criatura em Cristo. You are an overcomer Você é o mais que vencedor. because you overcome by the blood of the Lamb and the word of your testimony. Porque você venceu através do sangue de Jesus e do seu testemunho. You are more than a conqueror. Você é muito mais do que vencedor. You are gifted. Você é talentoso. You are capable. Você é capaz. You can do all things through Christ who strengthens you. Você pode fazer todas as coisas naquele que te fortalece. You are set apart. Você é escolhido. You are holy and blameless. Você é inteiro. You are not anxious. Você não é ansioso. Anxiety does not rule you. A ansiedade não te determina. Because you have the peace of God that passes all understanding. Porque você tem a paz do Senhor que excede todo entendimento. You are not afraid. Você não tem medo. Because God has not given you a spirit of fear. Porque Deus não te deu um espírito de medo, But a spirit of love and power and a sound mind. mas de poder e amor e equilíbrio. You have mental health. Você tem uma saúde mental. Because you have the mind of Christ. Porque você tem a mente de Cristo. You are accepted. Você é aceito. You are secure. Você é seguro. You are not alone because God is always with you. Você não está sozinho porque Deus está com você. You are strong. Você é forte. You have a purpose. Você tem um propósito. You are part of a chosen generation. Você é parte de uma geração A escolhida. royal priesthood. O escolhido de Deus. A holy nation. Uma nação santa. A purchased people. Um povo escolhido. You are the light of the world. Vocês são a luz do mundo. And you are called of God to be the voice of His E praise. você tem sido chamado por Deus. You are a child of God. Você é filho ou filha de Deus. You are a son or a daughter of the Most High God. Você é filha ou filho do Deus Todo-Poderoso. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você pode cantar isso? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Se dê um abraço aí no seu lugar, cante isso comigo. Estou cercado pelos braços do meu Pai. Eu estou cercado por canções de livramento.
fez por você. Eu sou filho de Deus. Ele abriu o portal, passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar que eu sou. How many of you, Quantos de vocês when you asked the Lord to tell you who you were, you heard him speak? que quando você pediu para que o Senhor revelasse a sua identidade e descobrisse quem você era, você ouviu Ele falar? Amen. Amém. Listen, if you don't feel like you heard him, Se você sentiu que Ele ainda não falou com você, continue to pursue continue a buscar isso. those that heard the voice of the Lord. E aqueles que ouviram a voz de Deus, You didn't hear him because you were in church, você não ouviu porque você está na igreja, or the music was good, ou a música estava boa, or there was a pastor on stage. ou tinha um pastor aqui no púlpito. You heard it because he wants to speak to you. Você ouviu porque Ele quer falar ao seu coração. He wants to continue to speak to E you Ele quer continuar a falar com você and show you who you are. e mostrar quem você é. Here's the last thing I'll say. E essa é a última coisa que eu vou falar aqui. Please don't move yet. We're done in 2 minutes. Por favor, não se movimente, estamos quase terminando. If God showed you something tonight Se Deus te mostrou algo esta noite about your lifestyle sobre o seu estilo de vida, that's a sin, que é um pecado, it's so important that you confess to a leader, é muito importante que você vá e confesse com um líder, somebody that you look up to, alguém que você admira e olhe, or that's a brother or sister that holds you accountable. ou até mesmo um discipulador, ou alguém que você olha e fala, é um irmão ou uma irmã. The Bible says to pray with a righteous man, Na Bíblia diz para que nós oremos com pessoas que são justas. and it's important that you remember E é importante que você lembre the depth of your vulnerability que a sua vulnerabilidade determines the completeness of your healing. determina a sua completa cura. God will always heal what's brought into the light. Deus sempre vai trazer o que Ele precisa para a luz. And because we are children of God, E porque nós somos filhos de Deus and we have a good Father, e nós temos um bom Pai, religion would try to tell us that we don't, if we mess up or have sin, we don't want to tell our dad. muitas vezes a gente fala, ai, a gente fez alguma coisa errada e a gente não quer contar Or pro like pai. we don't want him to find A out. gente não quer contar porque a gente não quer que ele descubra. But as children of God, Mas como filhos de Deus, we get to run to him and tell him. nós podemos correr e falar para ele. And know that he would say, my beloved son or daughter, E ele vai falar, filho amado ou filha amada, in whom I'm well pleased. em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. I love you because of who you are, Eu te amo pelo que você é, not what you've done. não pelo que você fez. So we get to confess and pray to each other and know that we will be healed. Então nós podemos confessar e orar sabendo que nós vamos ser curados. Because we're sons and daughters walking in the light together. Porque nós somos filhos e filhas que andamos em direção à luz. So, Father, Então, Pai, we pray nós oramos for a spirit of wisdom and revelation para que o espírito de sabedoria e revelação, that we might know you better. para que nós possamos conhecer o Senhor melhor. And in that process, E que nesse processo know who we are nós podemos encontrar e descobrir quem nós somos. and know our identity. E podemos descobrir a nossa identidade. Amen. Em nome de Jesus. Amen.